Se você, inclusive, que estiver ouvindo esse programa, tiver uma criança disponível para que eu alugue, eu prometo que não é nada de errado, tá? Eu só preciso de uma criança para ficar comigo 24 horas, ou pelo menos até a hora que eu vá dormir. Essa semana eu desejei que uma criança perdesse o braço. Se a minha opinião sobre o show do Bad Bunny se aproxima muito mais da opinião do Donald Trump do que da opinião, sei lá, do Gregório do Vivier. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do FM Rádio Show. O único rádio show da história da humanidade que não acontece no rádio e que também não tem show nenhum, tá bom? Hoje não vai ter trilha, hoje não vai ter soundboard, porque eu estou fudido de refluxo e fudido de alergia, tá bom? Eu provavelmente vou espirrar pra caralho durante esse programa e eu provavelmente vou arrotar pra caralho durante esse programa, tá bom? Então você aí que tem nojo de... eu vou fungar pra caralho também, tá? Você aí que tem nojo de arroto, toda vez que eu for arrotar, eu vou avisar e aí você muta o programa e aí você se livra do meu arroto, tá bom? O microfone tem a opção de mutar também, mas eu tenho muita preguiça de usar, tá bom? É só um touchzinho, só que nesse standzinho que eu tô usando aqui, ele fica meio invertido, então eu tenho que meio que acertar o botão de mutar. Eu vou tentar agora, viu? Não foi de primeira, tá vendo? Ai, ai. Essa semana eu sofri a maior quantidade de preconceito que eu já sofri em toda a minha vida, tá bom? O que não é uma coisa fácil, porque eu já fui gordo, eu não sou branco, então assim, se eu tô dizendo que foi a maior quantidade de bullying que eu já sofri na vida, isso significa muita coisa. E o motivo que fez eu sofrer tanto bullying assim foi o simples fato de eu usar Crocs. O simples fato de eu usar Crocs fez com que as pessoas me tratassem como um debilóide, tá bom? E assim, eu entendo que a Crocs não é um sapato, eu não sei se é sapato, eu não sei se é sandália, mas não é um adereço esteticamente muito agradável, tá? Só que assim, também não é agradável ficar olhando pro seu dedão do pé ceboso, entendeu? Isso também não é agradável. Mas eu imagino que você, quando está usando a sua Havaiana, como um esquerdista filho da puta que você ninguém te para na rua e fala: caralho, mano, usando Havaiana? Caralho, mano, usando Raider? Caralho, mano, usando Kenner? Tá bom? Ninguém fala nada. Ninguém olha pro seu dedão e fala: caralho, que dedão feio da porra. Ninguém faz isso com você, tá bom? Então por que que você se acha na liberdade de olhar pra mim, olhar nos meus olhos, olhar pra escolha de adereço que eu fiz e falar: puta que pariu, irmão, usando Crocs? Sim, cara, eu estou usando Crocs. Sabe por quê? Eu não quero que as pessoas fiquem vendo o meu pé, tá bom? Primeiro, começa daí. Eu não quero que as pessoas fiquem vendo o meu pé, o meu dedão do pé, o meu mindinho do pé, tá bom? Pé é uma coisa que deve deixar escondida e só ser vista entre quatro paredes, tá bom? Então eu prefiro cobrir os meus pés, tá? E outra coisa também. Se eu tô indo na esquina comprar um remédio pra minha alergia, eu vou colocar a coisa mais confortável que eu tiver, entendeu? Então, assim, se eu tiver sei lá, num shopping, nem num shopping, foda-se também, mas numa reunião de trabalho, alguma coisa que seja realmente importante, e eu fui de Crocs, tudo bem, eu entendo a crítica. Mas eu vejo olhares estranhos pros meus pés quando eu tô de Crocs na padaria, entendeu? Sei lá, numa praça,
Por que caralhos eu colocaria um sapato pra ir numa praça pra ir comprar pão, cara? Eu acho que as pessoas que criticam a Crocs, elas nunca colocaram a Crocs no pé, tá bom? E às vezes eu vou falar aqui, às vezes eu uso Crocs de meia, tá? Porque se eu for passar muito tempo em algum lugar, se eu for só com a Crocs, ela machuca um pouco meu pé. Então eu às vezes coloco Crocs e meia e foda-se, tá bom? Eu prefiro o conforto do que a beleza estética, tá bom? E as pessoas que criticam a Crocs, elas inclusive usam Havaiana na rua. Puta merda, o computador descarregou. Enfim, eu não tava olhando o roteiro mesmo. Eu fico com a impressão que quando eu olho o roteiro, eu fico muito quadrado, eu diria. Eu fico muito focado no que tá no roteiro. E eu não faço o programa do jeito certo, né? Que é vir aqui e falar tudo que vem na cabeça. Mas o que eu tô falando aqui, se você usa Havaiana, você não pode criticar a Crocs, tá bom? Porque eu tenho certeza absoluta que o seu dedão do pé é muito mais feio do que a minha Crocs, tá bom? Eu tenho certeza absoluta. Não existe um dedão do pé bonito, mas não existe Crocs bonita também, tá? Então é só uma escolha de qual feiura eu prefiro expor pro mundo, tá bom? Eu prefiro expor a feiura do meu pé, que é uma feiura natural do meu pé e que, assim, as pessoas, por exemplo, se eu vejo um pé feio, aquele pé é daquela pessoa e ela não tem como mudar isso. Mas se eu tô de Crocs, que é um adereço, né? Um calçado feio, é, eu posso só trocar, não é meu pé que é feio, entendeu? É só um adereço que nem fui eu que fiz o design, então não tenho culpa da feiura, tá bom? E outra coisa também, a única função pra mim de um calçado é que é só pra que eu não pise em vidro na rua. Eu não ligo se ele é feio, eu não ligo se ele é bonito. Eu só não quero pisar em vidro na rua e pegar hepatite C e morrer porque eu pisei num vidro infectado na rua, tá bom? Essa é a única função de um calçado, tá? Uma vez eu tava fazendo um show, sim, eu já fiz um show de Crocs, e eu percebi que a moça da primeira fileira não conseguia tirar os olhos do meu pé. E eu sabia que era por causa da Crocs. E eu olhei pro pé dela e ela estava de salto alto. Minha senhora, você tem certeza que vale a pena você chegar em casa com o seu pé em carne viva só por uma escolha estética? Eu prefiro chegar em casa com o meu pé tranquilo, sem dores, porra, ter passado horas com muito conforto, tá bom? A Crocs, ela me proporciona conforto, tá bom? Um conforto que um salto alto maravilhoso que você usa nunca vai lhe proporcionar, tá bom? Então, isso aqui é um manifesto e um pedido de respeito às Crocs, tá bom? Não se sinta na liberdade de criticar uma pessoa que está de Crocs. Porque essa pessoa, eu acho que as pessoas têm inveja de quem usa Crocs. É só isso que eu acho. Eu acho que as pessoas têm inveja do quão livre aquela pessoa é, entendeu? Elas queriam ter essa sensação libertadora que é sair de casa com algo extremamente confortável, mas feio, entendeu? Então elas preferem amarrar os pés, deixar os pés todo deformados, entendeu? Em prol de algo estético. Eu, por outro lado, prefiro o meu bem-estar, tá bom? Então fica aí esse manifesto em favor das Crocs, tá bom? Foi isso. Ai, será que eu entro nas notícias aqui? Deixa eu ver. Vamos ver o que é que tá acontecendo nesse mundo aí, né? Antes disso, eu queria fazer um apelo, tá? Porque apareceu aqui pra mim, eu preciso fazer um apelo ao algoritmo da internet num geral. Vocês podem, por favor, parar de me mostrar propaganda de calvície e de disfunção erétil? Teria essa possibilidade, por favor? Porque assim, eu já entendi que eu tô calvo,
Primeiro que eu já entendi que eu tô ficando velho, né? Não velho, velho, mas que eu tô envelhecendo, que em algum momento próximo eu tô mais perto de ser velho do que ser de criança, do que ser criança, entendeu? Eu já entendi isso, que eu tô mais perto de ser um velho fudido do que uma criança. Tudo bem, mas você não precisa ficar jogando ad sobre isso pra mim o tempo inteiro, tá bom? E outra coisa também, eu trocaria a minha calvície, tá? Por ser broxa facilmente. Eu preferia muito ser broxa do que ser calvo, tá bom? Ser broxa, na verdade, é uma bênção. Eu diria que eu só fumo porque existe a possibilidade de eu ficar broxa, tá? Inclusive, quando eu vou comprar cigarro, eu só peço, eu só compro a caixa se a foto que tiver atrás for o cara triste porque tá broxa, tá bom? Eu só compro se for assim. Eu realmente quero desafiar a natureza e desafiar a força do cigarro, entendeu? Ah, vai me deixar broxa? Vamos ver então, tá? E eu quero ficar broxa. Porque imagina o tanto de tempo livre que eu teria se eu não ficasse de pau duro em momento nenhum. Entendeu? Se eu não ficasse com tesão em momento nenhum, tá? Se eu não pensasse em transar, se eu não pensasse em bater punheta em momento nenhum da minha vida. Imagina você homem aí. Imagina você ter durante toda a sua vida a clareza que você tem depois que você bate uma punheta, entendeu? Essa é a vida do cara que é broxa. Ele tem menos uma paixão pra distrair ele dos objetivos dele. Ele tem menos uma distração biológica que distrai ele dos objetivos dele, tá bom? Ele ainda precisa comer, ele ainda precisa cagar, ele ainda precisa mijar, ele ainda precisa tudo isso, tá? Mas, além de tudo isso, ele ainda sente uma necessidade fisiológica de buscar enterrar a sua lontra numa caverninha molhada, tá bom? Os homens sentem isso. Mas o cara que é broxa, ele não sente isso. Então ele tem uma clareza do mundo que não tem esse filtro do tesão, entendeu? Então, assim, eu trocaria minha calvície facilmente por ser broxa, tá bom? Então, assim, não faz sentido vocês ficarem colocando essas propagandas pra mim. Porque eu não acredito no tratamento da manual. Eu não acho que funciona essa merda. Você pagar R$ 200 por dois potinhos de minoxidil, entendeu? Pra mim, isso aí é golpe, tá bom? Aí mostra os resultados lá. Eu aposto que metade daqueles resultados foi Turquia, tá bom? Foi o cara que foi pra Turquia, fez implante, voltou e disse: galera, a manual fez essa mágica. E aí o cara tem literalmente um quipá de carne na cabeça, né? O cara tem cabelo assim em volta e ele tem um quipá de carne no topo da cabeça, tá bom? Ele tem um teto solar na cabeça, tá? Ele tem um observatório na cabeça, tá bom? Ele tem ele tem ele tem uma clareira na cabeça. Clareira é muito muito padrão, né? Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. E aí do nada ele assina manual, entendeu? E aí ele tá cabeludo. Isso é mentira, gente. Eu não acredito nessa porra, tá bom? Então para de me mostrar propaganda na manual e para de me mostrar propaganda sobre disfunção erétil, porque no dia que Deus me abençoar com a disfunção erétil, eu não vou tomar remédio pra resolver, tá bom? Eu vou aproveitar toda a clareza, tá? Que ser broxa vai me proporcionar, tá bom? Então, para de me mostrar esse tipo de propaganda, por favor. Vou fazer uma pausa pra beber água, que a minha boca tá seca. Nossa, a voz falhou. Minha boca está seca. Voltei. Como eu já falei nesse programa, né? Todas as vezes que eu faço um intervalo, que eu digo, eu vou mijar e beber água. Dentre essas duas coisas tem outra também,
que é fumar um cigarro. Todas as vezes que eu faço uma pausa nesse programa, eu paro pra fumar um cigarro, né? E aí eu tava dando uma olhada na minha lista de metas pra 2026 e a top 1 era parar de fumar, tá bom? O que aparentemente não está acontecendo, né? Aparentemente, vícios são coisas muito difíceis de se superar. Quem poderia imaginar, né? Mas aí eu descobri uma tática que pra mim parece infalível, tá? E, e eu cheguei à conclusão que pra conseguir parar de fumar, eu vou precisar ter um filho, tá bom? Então, no topo da minha lista para 2026 não está mais parar de fumar, está agora ter um filho, tá bom? Porque eu percebi que eu não consigo de forma alguma fumar perto de uma criança. Para mim é impossível fumar perto de uma criança, tá bom? Eu inclusive escondo o cigarro da criança porque eu não quero nem que ela veja o cigarro. E eu não quero gerar o tipo de conversa dela virar pra mãe: Mamãe, o que é que aquele menino tava chupando ali no meio da rua, hein? Que saía uma fumacinha, achei tão maneiro. E a mãe vai ter que explicar: Meu filho, aquilo ali é um tóxico que ele coloca no corpo. E aí, em 3 anos ele morre. Aí a criança fica: Caramba, poxa mamãe, por que ele faz isso? Ah, meu filho, porque ele é um perdido na vida, tá bom? Eu não quero gerar essa conversa entre mãe e filha, entendeu? Eu não quero de forma alguma interferir na educação de alguém, entendeu? É, então eu não gosto e eu não consigo fumar perto de criança. Eu pensei em contratar uma criança, tá bom? Mas eu acho que hoje em dia tá um pouco mais difícil de você contratar uma criança, né? Aparentemente, há uns anos aí não era tão difícil, era só você ter o e-mail do Donald Trump. Eu queria ter um soundboard agora, inclusive. E aí eu até pensei que poderia ser uma possibilidade. Se você, inclusive, que estiver ouvindo esse programa, tiver uma criança disponível para que eu alugue, eu prometo que não é nada de errado, tá? Eu só preciso de uma criança para ficar comigo 24 horas, ou pelo menos até a hora que eu vá dormir. E aí, quando eu entrar no quarto para dormir, ela vai para casa, acaba o expediente dela, entendeu? Porque aí eu não iria fumar. Então, para parar de fumar, eu preciso ter um filho ou alugar uma criança para ficar andando do meu lado para todo lugar que eu for, tá bom? Então, se você aí tiver uma criança disponível para esse serviço antitabagista, fica à vontade de mandar aí o seu contato, tá bom? Só cuidado aí quando entrar em contato para não ficar estranho, né? Olha, Felipe, tá aqui a criança que você pediu, entendeu? Não fica legal. Mas se você colocar no e-mail assim: Olha, Felipe, tá aqui o espécime de indivíduo pequeno que, que você pediu para poder parar de fumar, tá bom? E aí isso vai burlar as autoridades porque elas vão achar que pode ser, sei lá, o Gabriel Breyer que, sei lá, tá participando de uma campanha antitabagista, tá bom? Então, é isso. 2026 é o ano que eu vou ter um filhinho, tá? Porque aí essa virou a prioridade número 1, que vai me ajudar na prioridade número 2, que é parar de fumar, tá bom? Foi essa conclusão que eu tive. Por falar em criança, é, eu essa semana eu desejei que uma criança perdesse o braço. Tipo assim, eu cheguei a quase rezar para que a criança perdesse o braço. Vou explicar. Vou explicar. Eu tava no ônibus e na minha frente, naquelas cadeiras que ficam um pouco mais altas, tinha uma criança do lado da janela e a pessoa que eu presumo que fosse a sua mãe tava do lado direito. Pra mim já é um problema gigantesco isso aí, tá bom? Você deixar a criança do lado da janela, tá bom? Criança é idiota, criança é retardada. Pra aquela criança olhar pra baixo, ver, sei lá, olha,
Um pacote de chocolate, buf, caiu, morreu, entendeu? Você é idiota, tá bom? Já começa daí. Só que se você for um pai ou uma mãe atento, você pode deixar seu filho ali do lado da janela e ficar, sei lá, segurando o braço dele, olhando direitinho pra ver o que é que ele tá fazendo. Essa mãe, ela cagou totalmente pra criança. Primeiro que ela tava com fone. O que mais me impressionou é que ela não tava com os dois fones, tá bom? Ela tava com um fone só. Só que o que me impressionou desse fato é que o fone, ela colocou um lado só do fone e ela colocou o lado do fone justamente que era o lado onde estava o filho dela. Então essa mulher, ela tava cagando totalmente pro filho dela. E ela passou a viagem toda do ônibus falando com alguém no WhatsApp, mandando áudios secretos, que isso também já me incomodou, porque, caralho, seu filho tá do seu lado, entendeu? Você vai ficar falando segredinho no celular, ele vai se sentir excluído, eu fico triste também, tá? Mas assim, ela passou a viagem inteira falando no Instagram, parecia que o filho dela não existia. Dado o momento, o filho dela começou a se divertir na janela do ônibus, tá bom? Então, primeiro ele começou a jogar uns papéis pela janela do ônibus. Até aí tudo bem, não tem nenhum risco dele se machucar, tá bom? Ele começou a jogar uns papéis pra fora do ônibus, beleza. Depois, ele começou a perceber que vinham ônibus do outro lado e que passavam muito perto do nosso ônibus. Carros às vezes, enfim. E aí ele teve a brilhante ideia, na sua cabeça de criança, da onde saem várias ideias brilhantíssimas, e que é óbvio que você deve deixar uma criança ao léu, porque ela com certeza sabe o que ela tem que fazer, né? Ele teve a brilhante ideia de ficar colocando o braço para fora do ônibus. E toda vez que um ônibus chegava perto, ele tirava o braço perto da hora do ônibus passar. Porque, por algum instinto, ele percebeu que se aquele ônibus passasse pelo braço dele, ele poderia perder o braço, tá bom? Ainda bem que ele teve esse instinto, tá bom? Mas que, assim, a gente não sabe como funciona a mente de uma criança. Podia ser que em algum momento ele tomasse a coragem e dissesse: agora eu quero tocar nesse ônibus. O que será que acontece? Entendeu? E aí, eu vendo essa cena e olhando pro lado e vendo a mãe muito focada nos seus áudios de Instagram, tá? Que outra coisa também. Quem manda áudio no Instagram é psicopata, tá bom? Se você tem que mandar áudio, manda pelo WhatsApp, tá bom? No Instagram não faz sentido mandar áudio. E outra, se você não tem o meu WhatsApp pra me mandar áudio, quer dizer que a gente não tem tanta intimidade assim e eu não quero ouvir a sua voz, tá bom? Então, se você não tem meu número e quer mandar um áudio, simplesmente não mande, porque a gente não tem essa intimidade. Eu não quero ficar ouvindo a sua voz, tá bom? E ela tava mandando esse áudio, e aí eu olhei pra ela e olhei pra situação e eu comecei a desejar muito que aquela criança simplesmente perdesse o braço. Porque aquela criança perdendo o braço ia dar uma lição incrível na mãe dele, tá bom? Imagina ela tá ali mandando áudio, do nada se ouve um estrondo no ônibus, tá bom? Um barulho bizarro, tá bom? Que eu nem sei qual seria o barulho que ia fazer, né? Se houve um barulho bizarro de carne rasgando e tal, e aí a criança meio que tomba pro lado e cai no colo da mãe, e aí você olha a mãe olha pro lado e tá a criança sem braço, jorrando sangue, entendeu? Isso ia dar uma lição muito incrível nessa mãe. Então eu comecei a rezar para que isso acontecesse. Não porque eu queria que a criança sofresse. Na verdade, eu tava com pena da criança. Mas se isso acontecesse, a vida dessa criança dali pra frente, mesmo que sem braço, poderia ser um pouco melhor, porque ela teria um pouco mais de atenção da sua mãe, né? Porque a mãe agora ficaria um pouco preocupada e ficaria observando se seu filho está com o caralho do braço dele pra fora, tentando tocar em ônibus passando a 80 km por hora. E outra, não seria uma força de só 80 km por hora, porque temos que somar a força do nosso ônibus. Então seria uma força aí de 160 km por hora, tá bom? Então com certeza arrancaria o bracinho do seu filho, ou ele seria arrastado para fora do ônibus e com certeza morreria, tá bom? Então isso iria dar uma lição incrível para essa mãe, tá bom? Mas infelizmente uma criança teria que sofrer no meio do processo, tá bom? Mas eu acho que
É um mal que vem pro bem, tá bom? Essa mãe iria finalmente aprender a lição e provavelmente se tornaria uma mãe muito melhor depois do trauma de ver o seu filho com o braço arrancado depois da sua própria incompetência maternal, tá bom? Então foi isso aí que aconteceu essa semana na minha vida. Eu desejei a morte não, desculpa. Desejei que uma criança tivesse o braço decepado, fui julgado por usar Crocs e fiquei vendo o Ed de calvície e de disfunção erétil, tá bom? E a de você? Como é que foi? O que teve mais essa semana? Teve o Super Bowl, né? Eu não entendo futebol americano, eu sei que é um comentário que a maioria dos brasileiros faz. Eu nunca tentei parar pra entender o Super Bowl também, o futebol americano no caso. Eu acho chato. Todas as vezes que eu parei pra ver, eu não consegui ver nem 5 minutos, porque eu acho chato pra caralho. Qual o problema dos esportes norte-americanos? Ou das ligas norte-americanas, né? Melhor dizendo. Que, que para o tempo inteiro. Para o tempo inteiro. Basquete é assim. Eu acompanhei basquete por muito tempo. E cada tempo são 4 tempos de 12 minutos, tá bom? Então é um total aí de de só 50 minutos, entendeu? De jogo, tá bom? Que é 47 minutos, né? Provavelmente. São 47 minutos. 47? 46. São, não é 46, 48. São 48 minutos total de jogo, tá bom? Sabe quanto dura uma transmissão da NBA? 3 horas. Vamos fazer esse cálculo. São 48 minutos de bola rolando e 3 horas de transmissão, tá? Então assim, se numa transmissão, num evento esportivo tem 2 horas de coisas que não são o evento esportivo, quer dizer que seu esporte é uma merda, né? Se você tem que fazer um evento, o maior evento televisivo do mundo é o Super Bowl, tá? Você tem que botar um show foda no meio do evento. Tem que aparecer Lady Gaga e Ricky Martin. Aí tem que ser outro, tem que ser a Beyoncé, o outro tem que ser a Rihanna, o outro tem que ser o Kendrick. Que aí sim as pessoas vão assistir. Quer dizer que seu esporte é uma merda. Você não vê no intervalo de um Corinthians contra Palmeiras vir descer ali sei lá, a Ivete Sangalo e fazer 40 minutos de show para que as pessoas paguem o ingresso para ir lá, entendeu? As pessoas estão ali para ver Corinthians e Palmeiras, tá bom? Porque futebol é legal, futebol é maneiro, tá bom? Mas aí se para as pessoas assistirem o seu esporte, você precisa ter um puta show no meio, com 1 bilhão de famosos. E aí tá lá o Pedro Pascal, tá lá não sei quem, Jessica Alba, e aí mostra a galera na arquibancada, aí tem Jeff Bezos, Bill Gates, tá bom? Só os psicopatas, e aí todo mundo, olha lá os famosos, Porra, o seu esporte é uma merda do caralho, tá bom? Só isso que eu tenho pra falar, não ligo pro seu esporte. A apresentação do Bad Bunny... Vou te falar, cara. Eu não parei pra ouvir Bad Bunny em momento nenhum e eu não consigo gostar de shows que eu não conheço o artista. Eu não sei o que é, acontece alguma coisa na minha cabeça. Se eu não conheço o artista, se eu não ouvi nada do artista, pra mim o show não é nada. É só um cara cantando umas paradas que eu não sei, que eu não tenho nenhum apego, entendeu? Então, infelizmente, a minha opinião sobre o show do Bad Bunny se aproxima muito mais da opinião do Donald Trump do que da opinião, sei lá, do Gregório do Vivier, tá bom? Infelizmente eu falhei com a esquerda nesse caso, porque eu realmente... Eu assisti e eu fiquei, cara, eu preferia a do Kendrick, entendeu? Que foi uma apresentação muito mais simples, então supostamente eu deveria gostar mais da do Bad Bunny, mas eu gosto do Kendrick e não conheço o Bad Bunny, entendeu? Talvez se eu fosse fã do Bad Bunny, eu iria gostar muito da apresentação dele. Mas infelizmente, eu falhei como esquerdista e como latino nessa história aí, tá bom? Achei legal lá
o que ele fez, mas não me agradou, tá bom? Então, Donald Trump, tamo junto nessa aí, tá bom? Volta pra Porto Rico. Tô brincando. Quer dizer, tem isso também, né? Se o Bad Bunny gosta tanto de Porto Rico assim, pra que que ele quer ficar nos Estados Unidos, hein? Pra quê? Ah, é porque é lá que eu ganho dinheiro. Mas você diz que ama muito Porto Rico. Realmente você vai valorizar mais o dinheiro do que o amor que você sente pelo seu país, entendeu? Então assim, esse papo tá muito torto, tá bom? Tá bom, seu Bad Bunny? Tá bom, cara, eu acho que foi isso pro programa de hoje, tá? Sem soundboard, só falando besteira, eu acho que eu preciso voltar a fazer uns programinhas assim, porque principalmente de noite assim, porque eu tô cansado já e aí ter que organizar o soundboard, botar a trilha e, enfim, o timing do soundboard. Aqui eu só preciso falar, falar, falar e aí acaba o programa. Tá bom? Foi isso. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo. Eu ia dizer até amanhã, mas não vou gravar amanhã, provavelmente. Tá bom? Mas se eu gravar amanhã, até amanhã. Se eu não gravar amanhã, até quando eu gravar. Tá bom? Tchau.